Abro a janela, percebo como a vida é bela. Passarinhos a cantar, flores para perfumar, brisa leve refrescando o nosso lar. Um abraço recebemos de mansinho, atendidos os pedidos com carinho. Conversamos do labor, restaurando todo amor, com o sol do Evangelho do Senhor. Gratidão a Deus por ter um lar, e trabalho nele sem cessar. Pela boa vibração, harmonia entre irmãos, pais atentos numa boa criação. Nossa fé alimentada bem está, pois fazemos evangelho em nosso lar, recebendo a luz maior, enlaçando todos nós, purificando em energia salutar. Todo lar precisa de proteção, nosso lar precisa de vibração, cultivada pela lei do amor, ensinada pelo Cristo nosso Senhor. É o lar, santuário da encarnação, que resgata sentimentos pela educação, semeando o bem em nosso interior, edificando a família pelo amor. Todo lar precisa de proteção, nosso lar precisa de vibração, cultivada pela lei do amor, ensinada pelo Cristo nosso Senhor. É o lar, santuário da encarnação, que resgata sentimentos pela educação, semeando o bem em nosso interior, edificando a família pelo amor. Oremos. Irmãos queridos, Deus, o nosso Pai Jeová, não nos destinou para a brevidade dessa existência terrena. Não. Embora o estágio na Terra seja extremamente valioso para o nosso processo evolutivo, a verdade é que somos cidadãos do infinito. Um porvir cheio de nobres realizações inimagináveis nos aguarda no grande além. Emoções que a linguagem humana não consegue ainda definir, inundam de ventura perene o ânimo do espírito em sua trajetória de ascensão sublime para Deus. O homem que se fecha em si mesmo ou só se abre às coisas passageiras do seu estreito mundo material é incapaz de perceber o que seja a vida do espírito, onde tudo é trabalho e progresso. Bilhões de astros rolam pela vastidão sideral. São outros tantos orbes, onde outras humanidades vivem sublimes oportunidades de vivência. Não resumamos, então, as nossas vidas na mera sucessão de horas materiais. Olhemos para o alto, olhemos para a frente. Vejamos que estrada iluminada se desdobra no além. Aprendamos o ABC do amor, da bondade e da caridade. Sejamos humildes e fraternos. Aprendamos a desculpar e a perdoar. E desta maneira, estaremos nos colocando na posição de criaturas em marcha para o imenso amor de Deus. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos.
A leitura do nosso Evangelho nesta manhã está em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Que assim seja. Poesia, intitulada Nosso Lar. Autor Ana Laura Arias. Abro a janela. Percebo como a vida é bela. Passarinhos a cantar, flores para perfumar. Brisa leve refrescando nosso lar. Um abraço recebemos de mansinho, atendidos os pedidos com carinho. Conversamos do labor, restaurando todo amor, com o sol do Evangelho do Senhor. Gratidão a Deus por ter um lar, é trabalho nele sem cessar, pela boa vibração, harmonia entre irmãos. Pais atentos numa boa criação, nossa fé alimentada bem está, pois fazemos Evangelho em nosso lar. Recebemos a luz maior, enlaçando todos nós, purificando em energia salutar. Todo lar precisa de proteção, nosso lar precisa de vibração, cultivada pela lei do amor, ensinada por Cristo, nosso Senhor. É o lar, santuário da encarnação, que resgata sentimentos pela educação, semeando o bem em nosso interior, edificando a família pelo amor. Mempaz. Que assim seja. Bem, irmãos, bom dia. Mais uma vez agradecidos. Estamos aqui diante de mais um dia oferecido pelo nosso Pai, Senhor Jeová, para que possamos estar nos melhorando, cumprindo essa encarnação. Como já sabemos, a importância de cada novo dia, de cada renovação, e aproveitando esse momento dessa mudança de calendário, desse novo ano, na qual, para nós aqui, entendemos como renovação. Essa mudança de um novo ano nos faz refletir, nos faz fazer um balanço geral do que vivemos e nos faz sentir uma nova proposta nesse novo ano que se inicia. Muito importante estarmos aqui hoje, nessa palestra desse domingo. Aqui tem um monte de ganchinho, sabia? Tem ali, ó. Já de início, né, observamos o quanto de pessoas já no nosso inicial, né? Também, né? Embaixo. É.
José Martins, e observamos como tudo que foi lido, né, como já de costume, está interligado. Inicia no nosso hino, né, no nosso hino inicial, nos mostrando o quanto devemos estar valorizando a simplicidade, né? A simplicidade da natureza ofertada pelo nosso Pai Jeová. O hino fala de pássaros, fala da nossa janela, da simplicidade no nosso lar, no convívio doméstico, né? A importância que todos devemos dar à nossa família, pois que já sabemos quando somos preparados a reencarnar, quando estamos lá na preparação, o nosso Pai, ele nos coloca naquele seio familiar onde será o melhor para nós, onde teremos aqueles irmãos que nos cercarão de cuidados, de amor. Então, renascemos já com essa proteção, com esse cuidado, né? E o lar, né? Devemos estar sempre lembrando de agradecer por tudo isso. Muitas vezes envolvidos nas nossas questões materiais, nas nossas questões internas, esquecemos de observar o quanto somos abençoados, né? E, como continuando a falar no hino, né, fala da proteção que devemos dar ao nosso lar, né, da vibração, mas sempre essa proteção, essa vibração fundamentada no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que mais precisamos. Esse Evangelho já nos ofertado há tanto tempo e que precisamos trazê-lo a todo instante para dentro do nosso coração, para dentro do nosso lar, para que possamos assim melhor conviver, melhor estar aqui nesse novo momento, nessa nova encarnação, né? A oração, né, muito bem colocada para a nossa irmã Carla, fala do que precisamos também, aí quando eu disse que tudo interligado, aonde estamos colocando o nosso coração. Porque, como foi dito, se ainda estamos presos às questões, excessivamente presos às questões materiais, não conseguimos enxergar o quanto temos ao nosso porvir, o quanto ainda temos a caminhar e o quanto nos oferece a espiritualidade, né? Como disse lá na oração, se estamos ainda presos a coisas passageiras, às coisas materiais, não conseguimos alcançar o horizonte vasto que temos para a nossa caminhada, né? Falou também que precisamos, né, aprender o ABC do amor, o ABC da caridade, o ABC, né, a desculpa, o perdão. Olha como que foi muito bem colocado do que de básico precisamos, né? A caridade, o amor, o perdão, a desculpa, sentimentos muitas vezes tão esquecidos por nós em nosso dia a dia, né? O fato, né, a questão de enxergar o nosso irmão de caminhada como alguém igual a nós mesmos, que precisa de carinho, precisa de proteção, precisa ser entendido, porque, na realidade, é um espírito também, como nós, em processo de evolução. Então, vai apresentar as mesmas dores, as mesmas dificuldades que todos nós temos. E não precisamos ter esse olhar para que não caiamos, né, nessa questão do desamor, na questão do não perdão, porque agindo assim ainda só estaremos atrasando a nossa evolução, atrasando a evolução do nosso planeta, né? Tudo fica interligado. E fechando com o nosso versículo, né, onde, lido pelo nosso irmão José Martins, onde foi colocado, né, aonde estamos colocando o nosso coração, né? De que adianta, né, como foi dito lá, de como foi colocado,
de que adianta ganharmos todo mundo, né? Ganharmos todo o mundo, né? Focar no mundo, mas se fazemos isso em detrimento às conquistas espirituais. De nada vai nos adiantar, porque teremos que retornar para alcançar esse conhecimento espiritual, para aprender a viver como espíritos imortais que somos. Então, precisamos ter essa atenção para que possamos aproveitar esse momento em nossas vidas, esse momento tão importante que é estarmos aqui vivenciando mais uma existência no mundo material. Bom, dito isso, o tema da nossa palestra de hoje é um ambiente espiritual no lar. E todos nós, irmãos, almejamos por viver em um ambiente saudável, em nosso lar, em nosso trabalho, em nosso convívio diário, todos nós, por mais ainda que não estejamos, que não tenham alcançado cada um no seu grau de evolução, mas todos nós queremos viver num ambiente bom, um ambiente que nos traga paz, né? Um ambiente salutar para todos nós, né? E precisamos entender que esse ambiente ele começa em nós mesmos, né? Na nossa condição espiritual, na nossa condição de ver a vida, né? Então, os ambientes em que vivemos, que todos convivemos, ele na realidade ele se compõe de seres humanos, de pessoas encarnadas. Então, como que se dá a construção desse ambiente? Através dos nossos bons sentimentos de uns para com os outros, né? Temos que pensar dessa forma, que a reunião, aonde quer que estejamos, o que vai definir se esse ambiente é bom ou não, será o quanto de bom a gente conseguir levar para esse ambiente. E, como já ouvimos, tanto no hino, como no conhecimento espiritual que já temos, todo esse aprendizado começa dentro das paredes de um lar. Esse aprendizado do homem, essa construção da sociedade, essa construção do mundo, ela irá se iniciar dentro de um lar, dentro das paredes de um lar. No livro 50 anos depois, o Espírito Emmanuel, ele nos dá a seguinte orientação: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Então, uma orientação muito bem colocada pelo nosso irmão Emmanuel, né? E que merece a nossa reflexão, né? Sabemos que o mundo, como falamos antes, é composto por homens, né? E o lar é a base da sociedade, é o início da sociedade. Então, será que conseguimos alcançar profundamente essa orientação, né? Então, entendemos que toda a condição de vida, onde quer que estejamos, ele depende do que conseguimos construir dentro do nosso lar, né? Porque o lar que vai levar, né, através do lar, que saem os espíritos para a sociedade, né? Os irmãos, né? Recebemos no nosso lar esses espíritos que reencarnam, que precisam ser educados, que precisam ser cuidados, para que possamos, assim, construir uma sociedade melhor, né? Então, uma reflexão, ampliando a nossa reflexão, Emmanuel nos diz: diante dessa afirmação, precisamos refletir sobre a forma que estamos cuidando dos nossos lares. Qual a importância estamos dando, que tempo estamos dispondo para cuidar desse ambiente primordial à nossa evolução. E como falamos antes, todos nós, né, almejamos por um mundo melhor, um mundo seguro, um mundo sem violência. Queremos ter uma boa
qualidade de vida. Só que aí temos que ter um parênteses, né? Muitas vezes fixamos, né? Entendemos essa boa qualidade de vida e levamos essa boa qualidade de vida para o lado material, né? É inerente à nossa condição, né? De estar encarnados, né? Diante de tantos vícios, de tanta vivência, nos acostumamos a entender dessa forma. Mas o foco que devemos dar é que essa qualidade de vida, precisamos dar um foco espiritual a essa qualidade de vida. E como está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? O nosso Senhor Jesus, que é o nosso exemplo maior, ele nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. E será que estamos realmente buscando esse reino de Deus, buscando realmente alinhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa conduta com os ensinamentos de Jesus? É uma reflexão importante que precisamos estar fazendo, né, para que realmente possamos ajudar nessa construção de um mundo melhor. Porque toda mudança, meus irmãos, toda construção de um mundo melhor, ela vai se iniciar dentro de nossa casa, né? Todo esse ambiente, né? Todo esse ambiente espiritual, ele vai ter início dentro da família, dentro do lar. Não esperamos que irão ocorrer mudanças de fora para dentro, né? Que vai existir alguém, né? Um ser encarnado, material, né? Não adianta pensarmos que as leis feitas por homens que são imperfeitas vai conseguir dar conta de melhoria do mundo, né? Todas as questões sociais que hoje vivenciamos e que nos saltam os olhos, que às vezes nos estarrecem, que nos coloca em condições de apavorado, de não entender o porquê que determinadas coisas acontecem, ainda está na ignorância dos homens, né? E que podemos observar, né, como está lá no livro dos Espíritos, a lei humana feita por homens, ela ainda é imperfeita, porque somos imperfeitos. Então, não pensemos que nós, né, da maneira que ainda nos encontramos, vamos conseguir essa mudança. Precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa forma de ver a vida, baseadas no Evangelho. Trazendo esse Evangelho para o nosso lar, né? Nos educando para que possamos educar esses espíritos que são colocados sobre as nossas responsabilidades. Principalmente quem é pai, quem é mãe, educar os nossos filhos. Esses espíritos que vêm, né, encarnar em nossos lares e que temos com ele a responsabilidade. Somos responsáveis pela evolução desses irmãos, né? E para isso precisamos nos autoeducar, né? Precisamos buscar essa educação a todo instante. E como já sabemos, temos ainda uma maior responsabilidade pela bênção que já recebemos através da doutrina espírita, que nos esclarece todas as coisas, nos coloca a par de toda a lei, né, de todo o ensinamento de Jesus, de uma maneira mais clara. Então, precisamos nos educar para que possamos ser espelho para os nossos irmãos que ainda não tiveram acesso a esse conhecimento e educar as nossas crianças. Que a base, como já sabemos, a base do novo mundo está na educação, nos espíritos que estão encarnando. Temos observado aí, nos nossos estudos, principalmente no estudo de terça-feira, no livro Transição Planetária, o quanto se esmera a espiritualidade em trazer espíritos, né, para o nosso orbe, para que possam, para nos ajudar nessa construção desse novo mundo. Então, um esforço muito grande, né?
o esforço desses espíritos que estão vindo até de outros planetas mais evoluídos, para reencarnar aqui na Terra, né, para tomar um corpo material no qual é muito penoso para eles, devido ao grau de evolução que já conseguiram conquistar, para nos ajudar. Então, precisamos ter esse entendimento para que possamos fazer a nossa parte e não ficarmos ainda, né, naquele velho hábito das nossas questões pessoais, dos nossos sentimentos ainda viciosos, né, e fracassarmos mais uma vez na nossa missão, que é de estar nos educando, que é de estar educando esses irmãos, que temos responsabilidade com eles, né? Diante dessas colocações, né, vamos lá, vamos fazer uma nova reflexão. A importância do lar na educação moral. Como falamos antes, é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. É uma família composta, né, basicamente, de pais, filhos e irmãos. Mas quem são, né, esses componentes dessa família? São espíritos, né? Como já sabemos, são espíritos que já vivenciamos em outras encarnações, em outros momentos estivemos juntos, né? E somos colocados nesse ambiente para que possamos nos reajustar, né? Enfim, somos colocados para que possamos aprender a perdoar, para que possamos aprender a nos desculpar, para que possamos, enfim, aprender a amar. Esse é o planejamento da espiritualidade. Quando nos coloca, quando nos reúne em uma família, o objetivo principal é o aprendizado do amor. Essa deve ser o pensamento que deve estar sempre em nossa mente. Aquele irmão que está ali, naquele agrupamento familiar, né, que nos testa, que nos coloca à prova, ele foi colocado para que possamos aprender a desenvolver esse sentimento do amor, né? Continuando, nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados a exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos do amor. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada. Por que delicada? Porque é atribuída à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através das novas experiências no campo intelectual e moral. Então, olha só a nossa responsabilidade, porque é através da reencarnação que vamos alcançar essa ascensão. É através da reencarnação que temos a oportunidade de crescer espiritualmente. Vamos pensar qual seria o outro meio, né? Então, Deus, né, na sua infinita misericórdia, nos colocou nessa condição, nos ofertou com a lei da reencarnação, para que pudéssemos, né, esquecer o nosso passado de débitos, o nosso passado de erro, e nos reagrupou novamente em um lar, numa família, para que possamos aprender a amar, para que possamos aprender a desenvolver esses bons sentimentos. Então, é importante refletirmos sobre isso, né, para não deixarmos passar essa oportunidade tão muito bem planejada pela espiritualidade, né? Já temos aí contato, né? Hoje já não somos mais crianças que não temos, né, acesso aos estudos, né? As obras espíritas estão a todo tempo aí a nos orientar do quanto se dá um planejamento espiritual para reunir esses espíritos numa família para que possam reajustar. Então, que procuremos a todo dia, né, no momento em que fomos testados, que fomos contrariados, ter esse entendimento, levando, né, a paz, levando o amor, levando as conquistas que já conseguimos alcançar para o interior do nosso lar, né?
E essa informação, né, essa questão esse objetivo da encarnação, Kardec já nos fala na questão, no livro, na questão 132 do Livro dos Espíritos, né, que o objetivo da encarnação é chegar à perfeição. No livro Consolador, na questão 110, o Espírito Emmanuel nos dá mais uma vez outra orientação muito importante, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, não vamos esperar que não vamos achar que fora do lar que vamos adquirir esse conhecimento, que vamos receber essa base do caráter, essa base do sentimento. Os outros estabelecimentos podem até ter um papel de ajuda, mas a formação do caráter está dentro das paredes de um lar. É dentro do lar que se consegue, né, essas conquistas espirituais. Não será fora do lar. Muitas vezes costumamos, né, temos visto aí delegar para a escola, sendo delegado para outros agrupamentos, né, da sociedade, essa função educadora que compete ao lar. Né? E como podemos, né, uma outra questão que temos que até já falamos antes, mas que é bom relembrar, como podemos obter a capacitação para que possamos educar e educar esses irmãos que convivem conosco? Aonde podemos, né, adquirir esse conhecimento, essa forma melhor de agir, né? Como já sabemos, somente através do Evangelho, através do ensinamento de Jesus. Não há outra forma de melhoramento do mundo, não há outra forma melhor de construir esse caráter visando uma sociedade melhor que não seja através do Evangelho. Como falamos em uma das palestras passadas, Jesus é a nossa luz, é o nosso maior exemplo. Se não nos espelharmos nele, se não buscarmos compreender os seus ensinamentos, para que possamos nos educar, e educar os que convivem conosco, não há outra forma. Precisamos, né, ter esse Evangelho diariamente. Como falamos antes, nós já fomos abençoados pela luz do Evangelho, pela luz da doutrina espírita. Não precisamos espargir essa luz para o interior de nossas casas. E mais importante, né, precisamos, né, aí chamando a atenção a nós que somos pais, né, principalmente, apresentar Jesus aos nossos filhos. Precisamos fazer com que esses espíritos colocados em nosso lar, eles conheçam a Jesus, que eles tenham essa intimidade com Jesus desde cedo, dessa pequena idade, ao chegar ao mundo, ao chegar ao nosso ambiente familiar, que eles tenham esse contato com o Evangelho já desde cedo, para a formação do caráter, para uma formação sólida de entendimento, para que possam, né, quando tiverem que viver, né, no mundo de uma maneira mais efetiva, possam estar embasados nesse conhecimento do Evangelho. Como nos orienta Emmanuel, como falamos antes, o lar é a primeira escola. E já sabemos que, né, esses irmãos reencarnam em uma condição, início de sua idade, onde tem uma maior condição de aprendizado na idade até os 7 anos, onde ainda a encarnação não está completa, então é mais acessível para que possamos construir uma nova personalidade, uma nova forma de ver a vida. Então não podemos, de maneira nenhuma, falhar nesse início de idade, nesse início de construção. O Emmanuel nos dá uma outra orientação, né, falando sobre essa questão, na questão onde ele fala do período infantil, e ele nos diz o seguinte, como falamos antes, na questão 109,
é perguntado o seguinte: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Livro Consolador, na questão 109. E é respondido, e ele nos responde: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, sem encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, já enfatizando mais uma vez a nossa responsabilidade com esses espíritos que estão sendo colocados sob nossa tutela, sob nossa responsabilidade, né? Então, eles reencarnam já com uma condição de mudar, né, todo o panorama que trouxeram, né, que está lá, né, adormecido, esquecido, mas que tem ali uma condição de novo aprendizado. Então, que de maneira nenhuma desperdicemos esse momento para implantar novos conceitos, para como disse antes, apresentar Jesus a esses nossos irmãos, a apresentar o Evangelho, né, a mostrar uma nova forma de vivenciar, uma nova forma de viver baseada no amor, baseada no entendimento, baseada no perdão que se deve ser. Porque se falharmos nesse momento, né, se não conseguimos, né, que eles consigam esse aprendizado, as consequências podem ser muito difíceis, né? E Emmanuel continua aqui, nos dizendo o seguinte: que passada a época infantil, que ela é credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que se formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito à carne. Então, passada essa fase dos 7 anos, né, a encarnação se completa. E aí o espírito ele retorna, ele assume totalmente o seu corpo. E aí, se não conseguiu implantar esses novos conceitos baseados no amor, né, baseado na lei do nosso Senhor Jesus Cristo, o que vai fazer com que esse irmão modifique esse panorama, né, se ele cair novamente no erro, somente, como ele diz aqui, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Então, imaginemos a dor que poderemos sentir em um futuro ao entender que muitas das vezes pedimos esses espíritos que reencarnassem em nosso lar, né? Nos comprometemos em educá-los e que o fato de não conseguir levar esse evangelho, de não conseguir educá-los, eles venham a se perder e em um futuro próximo podemos estar aí, né, vendo esses irmãos, né, numa condição de sofrimento, numa condição de dor, para que possam ser reajustados ou não, né? Esse processo de dor, o Emmanuel nos orienta, esse processo de dor pode se dar, talvez nessa mesma encarnação, ou talvez não. Talvez eles precisem, né, retornar em outro momento para que possam reajustar, e tudo isso fruto de quê? Fruto de uma educação não baseada no Evangelho, né? Fruto disso, de não ter cumprido o nosso papel. Então, que possamos estar refletindo através desse conhecimento que já temos, através das bênçãos que já recebemos, e que procuremos nos comprometer com esses irmãos, né? Eu falo muito em pais, em responsabilidade de pais e mães, devido ao grau de responsabilidade que é trazer um espírito à Terra, mas que possamos também ampliar esse raciocínio, essa forma de agir,
com os nossos semelhantes no dia a dia. Levar o Evangelho a todo momento, né? Que precisamos, como já fomos orientados, precisamos espargir essa luz que já conseguimos, que já nos foi ofertada há muito tempo. Então, nessa atitude nossa, continuando aqui, nessa atitude nossa está a construção de uma sociedade melhor. Né? E os Espíritos nos orientam que o meio mais eficaz é a realização do culto do Evangelho no lar. Então, o culto do Evangelho no lar, essa reunião que deve ser feita semanalmente, durante meia hora, né? Essa reunião que a gente deve, né, implantar em nossas casas, escolher um dia da semana mais propício, onde possamos reunir todos da família e estudar o Evangelho, né? Trazer esses ensinamentos para dentro do nosso lar é a ferramenta mais eficaz ao aprendizado, né? O aprendizado espiritual, para que possamos nos educar e educar aos nossos filhos. Agora vejamos, façamos uma análise, né? Poucas horas de estudo, né? Poucas horas que possamos sentar à mesa com aqueles que nos compartilham a vida. Imaginemos, né, ao sentar à mesa, já com todo esse conhecimento que tivemos a oportunidade de ter e levar e conseguir, né, estar estudando, estar aprendendo sobre o Evangelho né, que não desperdicemos, irmãos, esses momentos, né? Precisamos tomar essa oportunidade como primordial em nossas vidas. E para mostrar, né, vários espíritos nos traz orientações de qual a importância do Evangelho no lar. É importante que a gente se espelhe nessas orientações para não achar, não cairmos no erro de achar que é uma coisa simples que pode ser desprezada, de maneira nenhuma. E o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Luz no Lar, nos diz o seguinte: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda a parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, já nos diz aqui, né, que você estar lançando raízes de aperfeiçoamento, raízes de você estar conseguindo se sublimar através do ensinamento de Jesus. Então, olha a importância, mais uma vez, do Evangelho. Olha a importância de estar estudando sobre Jesus em nosso ambiente familiar. O Espírito Dr. Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, mais uma orientação, né? O Evangelho, né, ele nos faz aprimorar os valores da experiência terrestre. Já sabemos como falamos antes, a importância de estarmos aqui, que é a nossa evolução, que é o nosso crescimento espiritual. E através do Evangelho, através do conhecimento, nós conseguimos aprimorar esses valores, né, que nos é ofertado através da experiência terrestre. Uma orientação que ele nos dá, que precisamos, que o Espírito Bezerra de Menezes nos dá, que precisamos auxiliar a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada do amanhã. Então, mais uma reflexão, que, como falamos lá no início, todos nós queremos
viver numa sociedade melhor, uma sociedade mais segura, em um mundo melhor. Né? Mas se queremos isso, né? Não serão, como falamos, como já nisso, não serão através de leis humanas, mas ao trazer o conhecimento espiritual, o conhecimento evangélico para o nosso lar. É bom que a gente frise muito isso, que a gente fale, porque estamos aqui, como já sabemos, há muitas encarnações, né? Priorizando outras questões que normalmente são materiais, mas por esquecer desse hábito, né? Por esquecer do hábito de entender o que Jesus quer de nós, o fato de valorizar o ensinamento do Evangelho é que nos colocou na condição que hoje estamos, nessa dificuldade que hoje estamos passando, né? Nesse momento que agora vivemos, todas essas situações que hoje vivenciamos e que assolam os nossos sentimentos, elas têm relação direta com o não cumprimento, por não cumprimento das leis divinas. Por não ter o Evangelho como prioridade em nossas vidas. Então, essa deve ser a tônica de nossas vidas a cada momento, né? Possamos, né, a cada dia, buscar cada vez mais esse entendimento e colocar em prática. É importante que coloquemos em prática o que já sabemos, né? E a cada palestra, a cada ensinamento que recebemos, que possamos entender isso como uma forma de solidificar esse conhecimento e que possamos levar para os nossos irmãos. O Espírito André Luiz, no livro Desobsessão, também fala sobre o culto no lar. Ele diz o seguinte: os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Por que ele faz essa observação do que participam de grupos mediúnicos? Porque temos contato com o sofrimento de maneira mais de perto. E vemos que todo sofrimento que se manifesta numa mesa mediúnica, em algum momento, aquele irmão, ele deixou de usar os ensinamentos de Jesus. Ele não praticou a lei do amor. Ele não foi caridoso. Ele não se desculpou. Ele não perdoou. Né? Como foi falar na oração. O ABC foi esquecido. O ABC do entendimento, o ABC da desculpa, o ABC da prática do amor, em algum momento, ele foi deixado de lado. E aí acarretou aquele sofrimento, aquela dor, que sabe-se lá quando vai se ter condição de ser superada por uma falha inicial. Então, o que pode ter acontecido com esse irmão? Como será que foi a chegada desse irmão no seu meio familiar? Como que ele foi educado? Quais foram as oportunidades que esse irmão teve? Então, em algum momento, foi deixado de lado esse evangelho. Porque nós, meus irmãos, ficamos muitas vezes presos nas causas, né? Nas ocorrências trágicas, né? E essas ocorrências trágicas que vemos aí a saltar com os olhos todos os dias em nosso mundo, no mundo que vivemos, né? A violência que se impera contra os nossos, né? Que muitos nossos irmãos ainda fazem, isso salta muito aos nossos olhos, né? E muitas das vezes ainda caímos na insensatez, vamos colocar assim, de deixar que nesses momentos os nossos sentimentos não bons, vamos colocar assim, eles sejam despertados. E não conseguimos ver naquele irmão ali que praticou tal ato, um irmão necessitado, um irmão que não aprendeu, um irmão que não teve a oportunidade de ter o conhecimento que nós temos. Então, que possamos refletir em cima do que já conhecemos. Né? Porque o hábito de odiar, de querer vingança, de
de não aceitar, só nos coloca ainda na retaguarda espiritual. Não nos permite evoluir. Então, precisamos ampliar esse nosso olhar, esse nosso ensinamento. E entender que esses atos que nos saltam os olhos, né? Esses atos violentos que muitas vezes observamos, eles só serão resolvidos, só não mais teremos que presenciar esses atos a partir do momento que nos evangelizarmos, a partir do momento que o homem estiver evangelizado nas bases do evangelho. Nenhuma mudança vai se dar através de leis humanas, né? É o homem melhor, é o homem evangelizado que vai se construir uma sociedade melhor, né? Não caiamos na ilusão, né, que vai ser melhorado. Vai ser com essa troca, com essa evangelização e com essa troca de espíritos melhores que vamos ver as questões melhores, as questões sociais sendo resolvidas. E André Luiz continua aqui. Precisam, né? Vamos falando, os espíritos em particular, os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita à luz do evangelho do Cristo. É importante, né? Joana de Ângeles, no Espírito Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, ela fala a mesma coisa. Pelo menos uma vez por semana, reúne tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto do Evangelho para que a diretriz do Mestre seja eficiente, rota de amor à sabedoria na tua casa. E prossegue ela dizendo: e se desejares felicidade na terra, incorpora-te ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Então, irmãos, vemos aqui espíritos que já passaram por esse óbios. Todos eles já tivemos a oportunidade de falar dele, de suas trajetórias em nossas palestras, onde falou sobre os vultos. São espíritos que estão aqui hoje nos orientando de como fazer, de como devemos proceder para a nossa evolução. Então, precisamos, né, refletir, né? Será que estaremos certos em não seguir esse exemplo, em não seguir essas orientações? Né? Precisamos, né, ter esse entendimento, né? Porque esses irmãos passaram por sofrimentos, passaram por dificuldades e hoje retornam aqui e nos orientam, né? Ampliando mais o nosso raciocínio, né? Temos o Evangelho deixado por Jesus, que é a nossa luz, que é o nosso maior exemplo. Então, o que nos falta ainda para seguir, para colocar em prática esses ensinamentos? Então, é uma reflexão propícia para o momento, para o início já que estamos aqui, mais uma vez, no início de um novo período, de um novo ciclo, de um novo ano, então que possamos, né, tomar como base, né, como meta, trazer Jesus para o interior de nossas casas, para que possamos, né, nos fortalecer a cada dia, para que possamos, né, viver de uma maneira melhor, de uma maneira mais produtiva, uma maneira mais compreensiva para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Temos um roteiro, né? Os espíritos nos orientam, um roteiro básico para que façamos esse evangelho, né? Ao nos reunirmos, né, em torno de uma mesa, em nossa casa, né? Primeiramente, né, deve ser precedida de uma prece simples, uma prece inicial, né? Logo após uma leitura, que pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro básico,
mas temos também outras obras que podem ser usadas, como a coleção Emmanuel, no livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna. Tem uma literatura vasta que pode nos auxiliar a esse entendimento, né? Após essa leitura, que façamos comentários de uma maneira simples, buscando o entendimento de todos que estão ali ao redor da mesa, né? Após esse comentário, que façamos uma vibração, principalmente pela fraternidade e pela paz e pelo equilíbrio da humanidade. Então, vamos imaginar se todos os lares se dispusessem a fazer esse pequeno ato que é um grande ato, né? De se semanalmente, e aí se a gente imaginar a imensidão de famílias que compõem esse planeta Terra, se cada família se dispusesse a um dia da semana, a meia hora por dia, a meia hora durante esse dia, orar em conjunto, né? Uma leitura do Evangelho, comentários edificantes, e após esses comentários, uma vibração por todo o planeta. Será que conseguimos imaginar o quanto de bom traríamos com essa vibração para o nosso planeta, o quanto de melhor, o quanto os irmãos espirituais poderiam aproveitar desse momento, se cada um de nós fizéssemos isso, tivesse a condição de fazer esse ato, né? É uma reflexão que precisamos ter, né? E após, né, que possamos estar fazendo uma prece final, né, que ela deve ser uma prece simples e espontânea, para que possamos agradecer esse momento. Então, é um roteiro básico para que possamos estar realizando, como falamos antes, esse ato tão importante que nos permite um fortalecimento, que nos permite fortalecer a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Porque sabemos que, ao reencarnar aqui, o objetivo, como falamos antes, é evoluir, é estar a cada vez mais nos melhorando, né? E finalizando, como falamos, é dentro do lar que aprendemos a amar, é dentro do lar que aprendemos a estar desculpando um ao outro, é onde aprendemos, através do convívio, a desenvolver esses melhores sentimentos que ainda temos, que precisamos desenvolver, né? Porque se não conseguimos praticar, a gente não conseguir praticar essa caridade, esse amor dentro do lar com aqueles que biologicamente fomos preparados para amar através dos laços consanguíneos, né? Se não conseguimos exercitar esse amor dentro do lar, como que vamos levar esse amor para fora do nosso lar, né? Então, é dentro do lar que se consegue esse principal objetivo, que é o de amar a todos, que é de olhar a todos como irmãos. No livro Palavra de Vida Eterna, o apóstolo Paulo, esse livro aqui de Emmanuel, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação muito importante a respeito disso que eu acabei de falar, né? Onde ele fala na mensagem 169 sobre o testemunho doméstico. E ele diz o seguinte, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Então, já nos orienta aqui que precisamos fazer o bem a todos, mas principalmente os que estiverem dentro de nosso lar, né? Os mais próximos, como eu falei antes. Porque se não conseguimos amar aqueles que estão próximos a nós, né? Como vamos levar esse amor para fora, né? E ele diz que Emmanuel faz alguns comentários que eu vou ler alguns tópicos para a gente. De certo que o apóstolo Paulo, nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco.
Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitamos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significado mais profundo. É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, nos criticam, advertem e experimentam. Meus irmãos, como já falamos antes, é muito fácil amarmos, às vezes, né? Termos a compreensão fora de nosso lar. Isso é muito comum, fora da nossa convivência, né? Os amigos, aquelas pessoas que vivemos de relance, poucas vezes, que não convivem conosco. Mas é dentro do lar, nessa escola, como já falamos, é que colocamos em prática esse aprendizado. Se tivermos como base o Evangelho, se tivermos como base o ensinamento de Jesus, vamos conseguir entender essa orientação de Emmanuel aqui. Vamos falando, a doutrina espírita nos permite ter esse entendimento, que vamos sim, que às vezes não entendemos por que dentro de nossa casa somos incompreendidos, somos testados, né? Temos dificuldade de convivência, porque exatamente dentro do lar é que se encontra aqueles espíritos do qual precisamos de reajustes. Mas triunfar nessa tarefa sem o Evangelho e sem o conhecimento espiritual, ela se torna mais difícil. Então, essa luz, esse conhecimento nos permite, né, ter esse maior entendimento, ter essa condição de entendermos um ao outro. E através, como falamos antes, do estudo, né, da prece, conseguimos triunfar nessa tarefa. E ele conclui dizendo: sempre é fácil dar boa impressão a quem não priva intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. É muito comum falarmos isso, né? Somos admirados, né? Temos um bom relacionamento fora do nosso meio familiar. Ele continua: diante dos amigos que se despedem de nós depois de uma solenidade ou qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastrosamente sobre a hipnose da lisonja, como que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Né? Virtude de superfície, muito bem colocado esse termo, que às vezes achamos que somos bons, achamos que já aprendemos, né, como agir, achamos que já aprendemos a amar, mas é dentro do lar que muitas das vezes mostramos quem realmente nós somos. Emmanuel conclui dizendo: examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Dentro do lar que encontramos. É dentro do nosso convívio que encontramos isso. E ele conclui dizendo: não nos iludamos, façamos o bem a todos, mas, primeiramente, provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Então, é uma reflexão importante nessa passagem que nos, né, na Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, em que, uma vez que podemos a todo tempo, né, enganar, mostrar para o mundo, né, de uma forma equivocada, se já realmente somos bons. Mas de Deus, realmente não conseguiremos esconder nenhuma das virtudes que já conquistamos. Então, como a Emmanuel muito bem colocou aqui, que possamos mostrar, que provemos para nós mesmos se já somos bons, se já realmente
conseguimos adquirir algum valor, né? Alguma virtude realmente boa. Essa deve ser a nossa preocupação, né? Mostrar para nós, né? Entender o que já consegui alcançar de toda essa oportunidade que estou tendo nessa encarnação. O que eu vou conseguir, já vou conseguir levar quando daqui sair, de quando aqui tiver que retornar à nossa pátria espiritual, como retornar à pátria espiritual. O que terei que me envergonhar das minhas ações, dos meus sentimentos, ao adentrar no mundo espiritual, onde tudo é visto, onde tudo, né, não há como esconder nada. Porque aí essa autoanálise, esse autoexamínio vai nos permitir saber aonde precisamos mudar, né? Aonde precisamos estar trabalhando os nossos sentimentos. E, como dissemos antes, é na família que somos testados, é na família que essa forma de agir ela é vista por esses nossos familiares, que nos sinalizam a todo instante, né? E, como disse antes, de acordo com o tema de hoje, é através do Evangelho, é através do culto no lar, é através desse estudo do Evangelho, que não há nada melhor para a nossa evolução, no nosso aprimoramento, do que estar estudando o Evangelho, do que estar aprendendo a colocar em prática. Nos faz ver de uma maneira melhor quem nós somos e aonde e o que precisamos fazer para estarmos melhorando. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade desse estudo. Como já falei antes, quando nos dispomos a fazer um estudo, somos os que mais aprendemos, os que mais nos avaliamos, né? do que precisamos, do que ainda precisamos conquistar, do que ainda precisamos melhorar. Desejo muita paz a todos, um bom domingo, e que possamos aproveitar esse momento, esse novo ciclo para a nossa transformação através da análise de nós mesmos. Todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Aquele que ama depressa perdoa, com grande humildade a quem lhe magoa. Palavras eternas implorando diz: o lar de quem ama é o recanto feliz. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. O amor é uma força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, e graças eternas dispensa a favor. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. O amor é uma força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que esteja. E mesmo na morte quem ama é fiel. O lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. O amor é uma força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim.
O amor é uma força que eu quero pra mim. O lar de quem ama é um perfeito jardim. Oremos. Irmãos, observemos a natureza. Há um tempo de flores e outro de frutas. Uma estação de longa estiagem e secas e outra de águas abundantes. Cada dia de nossa jornada terrena se compõe de 24 horas que devem ser preenchidas de fatos edificantes que enobreçam nosso caráter, que aprimorem nossos sentimentos, que alimentem nossa mente e o nosso espírito. E assim, teremos o pão que sustenta o nosso corpo físico, o humor necessário para encarar os acontecimentos menos agradáveis da vivência social, a saúde para cantarmos um hino em louvor aos desígnios das leis de Deus. Trabalhemos, oremos, aprendamos a confiar em Jesus. Nele, todos os problemas, por mais angustiosos que sejam, terão a harmoniosa solução. Repousemos. O repouso faz parte da vida, como refazimento das energias físicas e morais. E, finalmente, busquemos a recreação sadia. Se o trabalho é uma obrigação e o repouso um direito, o divertimento edificante é um dever. Mas, acima de tudo, dediquemos o nosso trabalho, o nosso repouso e o nosso divertimento ao engrandecimento de nossa alma, aproveitando as várias oportunidades que a vida nos concede para o nosso crescimento rumo à perfeição. Que assim seja.